Pastor Ulisses, prova para mim que a jornada foi subindo. Está na Bíblia isso? Tá. Juízes capítulo 1. Quando Josué morreu, 2,5 milhões de pessoas pararam. E umas às outras perguntavam a seguinte pergunta: quem dentre nós subirá? Quem dentre nós subirá? A prova que a terra da promessa não estava embaixo. A terra da promessa estava em cima. O carro fica, a casa fica, a roupa fica, a conta poupança no Bradesco Prime fica, a conta poupança no Itaú Personalité fica, o carro do ano vai ficar. Mas se tem uma coisa que a igreja nela é chegar logo na nova casa, é chegar logo na nova casa. Canaã está em cima, e é para lá que Israel está indo. Aliás, permita-lhe minha simplicidade, esse povo não se chamava Israel ainda. Eles tiveram 3 nomes distintos em tempos determinados, diferentes um dos outros. Primeiro, irmão Jefferson, esse povo era chamado de hebreus. Como é que era o primeiro nome deles? A palavra hebreus vem de Éber, e a palavra Éber dá uma conotação de significado de alguém que não tem casa, alguém que não tem terra. Por isso que esse povo se chamou no início de hebreus, o povo hebreu, porque eles não tinham terra, eles não tinham casa. Aliás, estavam peregrinando para a terra que Deus havia prometido. Quando esse povo chega nas margens de Canaã e conquista a cidade, através da primeira cidade chamada Jericó, eles deixaram de ser chamados hebreus e passaram a ser chamados de israelitas. Quando chega a época da monarquia, a época que os reis reinavam em Israel, esse povo que no início era hebreu, depois israelita, agora são chamados de judeus. E é para lá que eles estão indo, a terra que Deus prometeu. Quando Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu tenho uma igreja para você, peregrina com esse povo e leva eles em direção à terra de Canaã. Só tem um detalhe: você precisa seguir à risca 2 diretrizes. Primeiro, daqui até a terra que eu prometi, o caminho é deserto. O caminho é. Segundo, a partir de agora, Deus dizendo para Moisés: a partir de agora, ninguém da tua igreja pode abrir a boca para reclamar de nada. Não pode reclamar. Não pode reclamar. Eu sei que não é costume nosso, mas se você pode, diga para alguém: não pode reclamar de nada. Quem disse foi Deus a Moisés. A princípio, Moisés rejeitou a chamada. Ele fez aquilo que nós fazemos sempre quando a questão é vocação de chamada. Quando Deus disse: peregrina com essa igreja, você será responsável por ela, Moisés disse: Senhor, eu não posso, porque eu tenho um problema particular. Uns dizem ser Moisés gago, outros dizem que Moisés era fanho, e há quem diga que Moisés tinha a língua presa. Não se sabe que de fato era o problema na fala de Moisés, mas ele apresenta isso como uma desculpa para recuar da chamada de Deus. Só que, como diziam os mais antigos nas cidades interioranas, quando você vinha com a farinha, alguém já voltava com o bolo pronto. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, eu sei que você vai dizer que tem problema na fala, mas fica tranquilo, porque na hora de falar, quem vai falar não é você, quem vai falar é o teu irmão Arão, mas a responsabilidade é sua, Moisés. Moisés então assume a responsabilidade, e a partir de agora começa uma das maiores jornadas de toda a Bíblia Sagrada. Boa parte dessa jornada está registrado exatamente aqui, Números capítulo 33. Se você contar Números capítulo 33, você vai encontrar uma palavra por diversas vezes. Qual? Partiram. Partiram, partiram, partiram. E se você contar, 42 vezes a palavra partiram. Na realidade não era partida, na realidade deveria se escrever parada. Mas Deus chamou Moisés e disse: Moisés, como a jornada vai ser árdua e longa, tem gente que ficou no Egito doido para ler as paradas que vocês vão fazer, mas troca a palavra. Quem achou que vocês iriam parar, vai ter que ler na história.
Partiu. Partiu de novo. Partiu mais um pouco. Eu vim dizer para esta igreja nesta noite que não vai ter parada, vai ter partida. Quem achou que você iria parar, quem achou que você iria desistir, o diabo até arquitetou, planejou. Já é o penúltimo mês do ano de 2023 e a palavra de Deus esta noite para alguém hoje é: receba força para continuar, receba força para prosseguir, receba força para ir mais adiante. Não vai ter parada, vai ter partida. Quem acredita, levanta a mão, abre a boca, adore o nome de Jesus. Não vai ter parada. Coloca aí, Moisés, partida. Só tem um detalhe: daqui para lá é deserto e ninguém pode reclamar. Só que exatamente o que não podia foi o que a igreja do pastor Moisés fez. A cada passo que eles davam no deserto, uma lamúria, uma reclamação. De repente alguém se apresentava e dizia: Moisés, nós estamos com graves problemas. Primeiro, não tem água. Permita-lhe a simplicidade da conjectura. Deixa eu utilizar aqui. O senhor pode me ajudar, meu pastor? Com todo respeito, fica de pé, de onde o senhor estiver mesmo, bem alto para a igreja ouvir assim: não tem água para beber, Moisés. Lembra da instrução de Deus? Não pode reclamar. O que ele acabou de fazer? Isso aconteceu. Deus chamava Moisés e dizia assim: Moisés, olha lá a reclamação do obreiro da sua igreja. Eu disse no início da jornada que tudo que vocês não podiam fazer era reclamar. Por causa da reclamação daquele obreiro ali, 3 quilômetros a mais para andar. Se reclamava ali, daqui a pouco se reclamava acolá. E quando pensa que não, a somatória de quilometragens aumentava. O que estava tão perto se distanciava cada vez mais por causa das reclamar. Se não der glória, não pegou essa. Tem gente aqui que já era para ter recebido. Tem gente aqui que já era para ter tomado posse. Tem gente aqui que já era para ter dado culto de ação e graça. Pastor, por que já é novembro? Não recebeu, não alcançou. Porque quem reclama muito anda mais. Agora quem está entendendo que o Deus que permitiu o deserto vai cuidar de tudo nos mínimos detalhes. Se não tem água, Ele dá glória. Se não tem sombra, Ele dá glória. Se não tem comida, Ele dá glória. Porque o Deus que permitiu o deserto é o Deus que vai cuidar de tudo nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E olha que Deus cuidou de tudo nos seus mínimos detalhes. Se eu fosse falar aqui dos milagres de Deus, escritos e pré-escritos no livro do Êxodo, passaríamos horas aqui falando. Eu poderia falar aqui, pastor Leônidas, da maior porta aberta no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 14. Segundo o historiador hebreu chamado Flávio José, um livro da CPAD, que é a editora das Assembleias de Deus, ele disse que quando Moisés encostou a ponta do cajado, se abriu uma porta, por causa de um forte vento que soprou. Joséfo disse que a porta que Deus abriu naquele dia media um raio de 4 quilômetros de largura. Pastor, por que 4 quilômetros de largura? Porque eram 2,5 milhões de pessoas. Se Deus abrisse uma porta pequena, iria dar briga. Porque se tem uma coisa que crente faz, é brigar quando a porta abre. E quem disse não foi o pastor Ulisses. Quem disse foi o apóstolo Paulo tomando a palavra dizendo: e uma grande porta eficácia me abriu. E por causa da porta se levantou contra mim os meus adversários. Porta aberta dá briga. Deus disse: já para não dar briga, vou abrir uma porta grande. Aí o escritor de Êxodo capítulo 14 diz assim: e soprou Deus um forte vento. Um forte. Quem não entende propósito, não entende que o vento só estava forte porque a porta seria grande.
Só vive a fase da porta grande quem suporta a fase do vento forte. Esse vento forte não é prova, não é para te fazer chorar, não é para te fazer desviar da igreja, se afastar de Cristo. Esse vento forte é ferramenta na mão de Deus para que uma grande porta se abre. Se prepare, porque ainda este ano Deus vai abrir caminhos que estão fechados. Quem acredita no poder da palavra, o vento